4 horas direto mexendo no celular, assim, eu percebi que eu comecei a ser mais produtivo no meu dia, assim. Tinha um livro lá que eu comprei, eu já estou quase terminando ele agora, que eu comecei ele a ler, mas eu nunca lia meia página um dia e parava, ia lá e lia a mesma parte no outro dia porque eu já tinha esquecido. Aí agora eu estou conseguindo quase terminar o livro e, pô, tá sendo muito bom isso, cara, tá sendo muito bom ficar sem redes sociais, assim, eu sinto que o meu dia é mais produtivo, assim. Amém, glória a Deus. Mais alguém quer falar? Só mais um. 3, 2. Uma menina? Não? Não, então, tudo bem. Eu vou falar o meu também. Eu acho que igual o Murilo falou, é assim, a gente não percebe o quanto que a gente estava travado em redes sociais, fica muito tempo, né? E eu particularmente usava muito na minha ida para a faculdade, pego muito ônibus, né? E acabava ficando muito ali. E até quando teve umas pessoas assim, parece que nos primeiros dias você fica meio aflito, assim, tipo, cara, o que eu vou fazer? Mas depois parece que tudo calma, assim. E a gente fica até mais sensível para ouvir a voz de Deus, assim. Foi isso que eu senti essa semana, assim, sabe? O tempo que eu ficava livre no ônibus, eu comecei a buscar mais a presença de Deus, e Deus falou muito, muito forte comigo, ainda mais quando o dia que a gente faz jejum, né? E tem sido muito bem, assim, espero que esteja sendo para você, sabe? Se você acabou pulando alguma coisa, cara, continue que tem mais uma semana nesse propósito, que você possa sentir os efeitos do jejum que a gente está com esse propósito também. Até fica a dica, eu baixei um aplicativo, se quiser, depois eu te passo, você clica, você põe lá o ícone do Instagram, você clica e ele abre a Bíblia. Então, assim, ajuda bastante. Bom, vamos para a nossa palavra. Até eu falei sobre esse negócio de jejum, porque essa semana eu fui cada vez mais me apaixonando assim, por Jesus, sabe? E eu ouvi um pouco sobre o jejum quando eu estava essa semana, e o jejum, na verdade, é algo que significa um reconhecer que nós precisamos desesperadamente de Jesus, sabe? Eu sei que quando você está com fome lá, você fica, caraca, eu preciso comer. E é nesse momento que você pensa, nossa, eu preciso buscar, eu estou fazendo isso por um propósito, então eu vou começar a buscar. E isso significa que a gente não está indo lá para fazer o reino com as nossas próprias forças. Isso é a gente reconhecendo que a gente precisa de Jesus para fazer isso. E o jejum é isso. A gente precisa de alguém para nutrir a gente, que não é uma comida, não é uma rede social. E eu fiquei me pegando nisso e, o quão a gente é necessitado da presença de Deus, né? E isso, quando a gente faz jejum, fica muito forte. E talvez você esteja entendendo o que eu estou falando, ou talvez não esteja entendendo plenamente, mas o que eu queria trazer para você hoje é sobre as pessoas que não entendem disso que nós estamos falando. Existem muitas pessoas lá fora, talvez, que não saibam que não sabem que elas precisam de Jesus, sabe? A humanidade, ela, como alguns estavam aqui, né, no nosso preparação do reino, veio um pouquinho, mas a gente aprendeu que a humanidade, ela foi criada para viver sobre a glória de Deus. E isso foi tirado. Erro nosso, por causa do pecado. E a humanidade hoje carece da glória de Deus. Isso está lá em Romanos, eu não lembro o capítulo. Mas a humanidade necessita. E talvez até você, antes de conhecer Jesus, não sabia que precisava dele, até saber que era de Jesus que você precisava. E é isso que eu quero falar, porque tudo que a gente está falando sobre aqui esses dias é sobre o reino. A palavra que o Thiago trouxe, que o Rayan trouxe, é voltado sobre nós anunciarmos o Evangelho àqueles que não conhecem Jesus. E a gente entendeu que a gente faz parte, somos servos de um banquete, que fomos levados, encarregados de chamar as pessoas para a festa do céu. Mas eu quero trazer hoje
dizer que a gente tem uma responsabilidade muito séria em anunciar o Evangelho. Se tem alguém lá atrás da data? Não. Tem. Põe lá Ezequiel 33, do 1 ao 11. Desculpa, aí não deu muito tempo de eu passar os versículos e eu não consegui passar para o meu computador. Então, põe para a gente ler lá Ezequiel 33, 1 e a gente vai ler até o 11. Foi? Bom, diz assim: mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita esta mensagem a seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a sua vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que eu digo e advirta-os em meu nome. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte deles. Se, contudo, você os advertir para que mudem sua conduta e eles não o fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a sua vida. Filho do homem, transmita esta mensagem ao povo de Israel. Vocês dizem, nossos pecados pesam sobre nós, estamos definhando. Como sobreviveremos? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos para que vivam, arrependam-se e afastem-se da sua maldade. Arrependam-se, afastem da sua maldade, por que morrer, ó povo de Israel? Amém? Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós convidamos o Senhor nesse momento. Quero agradecer, Pai, desde já, Pai, tudo que o Senhor tem feito já nesse culto, Senhor Deus, cada palavra, Pai, desde o momento que chegamos aqui nessa igreja, Pai. E, Pai, eu peço que o Senhor, Pai, venha estar passeando no meio da Tua igreja agora, Pai, falando conosco, Pai. Assim como o Senhor falou comigo, Pai, através dessa mensagem, dessa palavra, Pai, que o Senhor fale aos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Teu Espírito, Pai, somente o Teu Espírito esteja presente nesse lugar, Pai, falando aos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, Ezequiel era um profeta ali do Antigo Testamento. Eu não vou lembrar a época, mas o povo de Israel vivia naquela história, né? Se arrependia, Deus livrava, aí voltava a pecar, e sempre ele era levantado um profeta para anunciar a palavra de Deus, anunciando arrependimento, né? E a gente pode ver algumas coisas muito interessantes nesse versículo, várias, né? Primeiro, ali no versículo 10, a gente pode ver aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. As pessoas à nossa volta precisam e clamam por Jesus, mesmo que não esperassem isso. Ali diz, né, na minha versão que estava assim: as nossas ofensas e os nossos pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. E essa é a realidade que a gente vive na nossa cidade. Talvez a pessoa ao seu lado, que não conhece Jesus, aparenta estar muito bem, mas por dentro, por causa do pecado, como diz Elias, nossas ofensas e nossos pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo. E essa é a realidade das pessoas que não estão com Jesus. E o que a gente faz? Nós simplesmente assistimos? O que estamos fazendo em relação a isso? Quando a gente vê ali no começo, na minha versão dizia espada, mas nessa versão deu para entender bem,
que quando uma nação, é um contexto de guerra, os primeiros versículos, né? Existiam sentinelas nas cidades que avisavam que vinha um exército e ele falava, galera, tá vindo um exército aí, se prepara, a gente ou vai correr, ou a gente vai lutar, esconde as mulheres e as crianças para um lado, a gente vai para a guerra, enfim, existia alguém que anunciava, gente, a tropa inimiga está vindo. E isso está associado à destruição vindo da cidade, né? E a gente pode entender essa destruição como a destruição ocasionada pelo pecado, que é a morte. Em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, Deus está associando essa cultura que eles tinham de ter alguém para avisar as pessoas que vinha um inimigo para destruir eles, ao pecado que vem para destruir a nossa vida. E a gente, quando diz que o salário do pecado é a morte, a gente entende que é tanta morte física, porque desde então que a humanidade pecou, o homem ele morre. A gente não descobriu, a humanidade talvez nunca descobrirá o segredo para uma vida longeva. As pessoas mal chegam a 100 anos e olha lá. Mas o pecado ele gera essa morte física. Se você vê alguém que vive em pecado, por exemplo, sei lá, alguém com vício em álcool, drogas, em algum momento da vida, essa pessoa vai ter talvez problemas de saúde, talvez tenha uma vida mais breve. Isso por quê? Por causa dos efeitos do pecado, que é a morte. Isso você pode associar a qualquer outro pecado. E além da morte física, existe a pior morte, que é a morte eterna. Viver uma eternidade longe da presença de Deus, com dor, sofrimento. E a gente pode associar essa destruição que ele fala em Ezequiel a isso, a essa morte física e essa morte espiritual. E a gente pode entender que nessa mensagem nós somos os vigias, ou outras traduções dizem sentinelas ou atalaias, enfim. Mas Deus nos chama para ser esses vigias que anunciam que o fim, que a destruição está próxima, sabe? A gente poderia talvez parafrasear ali o versículo 7, como em vez de filho do homem eu fiz sentinela, eu fiz vigia para o povo de Israel. A gente podia fazer talvez jovens, eu os fiz sentinela para o povo de Campo Largo, por isso ouçam a minha palavra e advirtam-nos no meu nome. Você consegue ouvir esse chamado de Deus para o seu coração? Jovens, eu os fiz vigia sobre esta cidade, anunciem a minha palavra. E assim, se a gente parar para pensar nessa função desse sentinela, imagina assim, tipo, se o cara avisa que está vindo uma tropa, ok, ele fez o trabalho dele, era isso que ele deveria fazer, certo? Agora, se ele não faz o serviço que ele é feito, você deve pensar, cara, nossa, que péssimo sentinela, que péssimo guarda, né? Porque a única função que ele tinha era falar que estava vindo destruição, e ele não fala, né? Mas nós, como sentinelas, precisamos... nós não estamos naquele ponto que não tem nada chegando, não tem nenhum inimigo chegando. Na verdade, o pecado bate a porta e nós precisamos anunciar às pessoas à nossa volta para que elas se livrem disso, se livrem do pecado. Porque o tempo de se livrar do pecado, ele é breve. Em 1 Pedro 4,7, abre para mim lá, Mateus, muito bom, que velocidade. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Era isso. Mas, quando Pedro ele fala que o fim está próximo,
a gente pode entender que é tanto o fim de Jesus voltando, quanto o fim das nossas vidas. Se a gente parar a pensar, né? A vida que você tem é o suficiente para que você tome uma decisão por Jesus. Ou até Ele voltar. Então esse é o fim. O fim está próximo da nossa própria vida. Aqui na Terra. E a gente precisa anunciar para as pessoas que essa vinda está próxima. A vinda de Jesus pode estar muito próxima. Pode estar daqui algumas semanas, daqui alguns meses, anos. Talvez a gente não sabe o dia. Mas a gente também não sabe o dia que uma pessoa será levada. Então, enquanto ainda há esperança, enquanto ainda há vida, nós precisamos anunciar urgentemente o Evangelho de Deus. Então, quando a gente estiver assim nas ruas, a nossa motivação do nosso coração, ela tem que ser esta: olhar para as pessoas com essa responsabilidade, sabe? Que a gente não está indo só para as pessoas receberem uma oração ou só para as pessoas se sentirem bem, mas que elas conheçam a forma como elas podem se livrar do pecado, como podem se livrar da morte espiritual. E nós somos responsáveis, sabe? Nós temos que parar de terceirizar a nossa ação. Sabe, talvez no teu dia a dia, talvez no teu cotidiano, existem pessoas que não conhecem a Jesus. E sabe, muitas vezes eu terceirizei isso também. Tipo, eu pensava, não, tem outro cristão aqui na minha sala, ele vai falar de Jesus para essa pessoa. Talvez não seja eu, porque às vezes por vergonha, às vezes por timidez. E nós não podemos ser assim. Porque a gente viu ali em Ezequiel que nós vamos prestar contas a Deus sobre as pessoas que nós podíamos ter evangelizado. Sabe? Ali no versículo 10 ou 11, alguma coisa assim. Então, e como que a gente deve anunciar essa mensagem? Como que a gente deve anunciar essa palavra? Sabe, a gente deve anunciar para as pessoas que Jesus pagou um alto preço por nós. Pagou um alto preço para que esse aviso que eles recebem de se livrar do pecado só é possível através de Jesus. E a gente deve anunciar isso às pessoas. Lá em 2 Coríntios 5, do 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus fez seu apelo por meio de nós, por amor a Cristo. Nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, nós com esse papel de vigias, de tocar a trombeta e avisar, nós temos que falar, reconcilie-se com Deus. Essa é a sua função, esse é o seu chamado. Levar as pessoas à reconciliação. Não importa qual a sua profissão, não importa qual escola, faculdade você está, onde você estiver, o seu ministério, o seu chamado é dizer às pessoas, reconcilie-se com Deus. E a gente pode fazer isso pregando e vivendo. E as duas coisas não se separam uma da outra. Pregando é o que a gente estava falando aqui. É o que a gente falou de tarde aqui. Como a gente fala, a gente precisa falar para as pessoas. Mas nós também precisamos viver isso. Nós precisamos viver os frutos dos dons do Espírito Santo. Põe lá para mim em Gálatas 5, 22 e 23.
Gálatas 5, 22 e 23. Desculpa aí, pessoal da mídia. Foi. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Esses são os frutos do Espírito. E todo aquele que é nascido do Espírito tem esses frutos. E eu queria que você soltasse o seu coração. Será que você tem vivido esses frutos do Espírito? Porque quando nós não estamos falando, nós precisamos estar vivendo conforme esses frutos. Porque enquanto não estamos pregando a Bíblia, as pessoas estão lendo a Bíblia que somos. A nossa geração consegue ler muito bem pessoas que são hipócritas, que vivem algo que não pregam. Então as duas coisas precisam estar alinhadas: aquilo que nós pregamos, nós falamos, e aquilo que nós vivemos. E o mais louco disso tudo aqui, tudo isso aqui, Cristo já nos deu. Nós só precisamos acessar através do Espírito Santo. E é por isso que a gente faz jejum, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente lê a Bíblia. Então, como que está a sua vida? Será que você tem manifestado esses frutos do Espírito? Põe lá para mim em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o mesmo Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um ou outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Não, aí tá bom já. Obrigado. Cada um de vocês possui um dom dado pelo Espírito Santo. Um desses aqui que a gente foi dito. E a forma de a gente buscá-los é buscando o Espírito. A gente não deve buscar um dom específico ou algo, um dos dons. A gente deve buscar aquele que é o dono dos dons. Porque a gente leu ali que um só Espírito entre nós que dá como Ele quer. Então nós temos que buscar o Espírito. E não compete a gente entender como que o Espírito Santo funciona nesse sentido, como que Ele dá. A gente só precisa buscar. E se Ele falar faça, temos que fazer. Então, se a gente estiver na rua, se a gente estiver aqui na igreja, Deus falar forte no seu coração, ore por cura com uma pessoa. Vai e ore. Ah, mas e se Deus não fizer? Mas e se Deus fizer? Já parou para pensar? Porque enquanto nós estamos pregando, nós estamos falando ali, as pessoas estão crendo, e quando nós estamos vivendo, nós vemos que vivemos frutos, as pessoas veem que a gente vive o Evangelho, mas quando nós manifestamos os dons, as pessoas veem que, opa, esse Deus é poderoso. Assim como Deus operava lá os milagres lá no deserto, abriu o Mar Vermelho e as nações sabiam o que estava acontecendo. Isso que acontece quando os dons do Espírito manifestam no meio de nós. E nós somos chamados a fazer isso, porque a Bíblia diz que isso é um benefício para toda a igreja. É um benefício para mim, para você, é um benefício para o teu irmão. É uma forma de Deus demonstrar o amor dele sobre nós. Sabe, a gente pode ver coisas muito incríveis, sobrenaturais com Deus. Sabe, às vezes você
está vivendo algo no seu coração que você não contou para ninguém e chegar alguém para orar com você e saber exatamente o que está no seu coração. Isso acontece, gente. Isso pode acontecer. Dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na idade de vocês, ali, com uns 15, 16, essa história é engraçada. Eu estava... Ixi, fico até com vergonha aqui. Mas eu estava gostando de uma menina. E assim, nossa, tava... quem não gosta, né? Tipo, isso acontece na idade de vocês. Não acontece, né, gente? Não, imagina. Mas eu estava lá num culto, do culto com Deus... E eu não tinha contado para ninguém, eu tinha nem contado para o Vitor, que é próximo a mim. Cara, não tinha contado a ninguém, tipo, era na mesma semana. E eu estava tocando uma bateria, acabou meio que o culto, assim. E veio um amigo meu, chegou assim, cara, Deus está me mandando perguntar, do nada. Ele estava visivelmente meio tímido, porque era meio estranho. Ele falou, se você está gostando de alguém. Eu fiquei, quê? Aí ele, e é do seu colégio? Eu não tinha contado pra ninguém, cara. Mas o Espírito Santo revelou para ele. Mas por que isso? Eu estava muito aflito no meu coração, porque eu queria focar nas coisas de Deus naquele momento. E isso tinha despertado no meu coração. E Deus trouxe uma palavra e falou assim, filho, se acalme. Eu estou preparando as coisas. Se acalme. Concentre seu coração em mim. E cara, aquilo foi tipo decisivo para mim. Sabe? Minha vida depois daquele dia foi diferente, sabe? Se eu tivesse ficado focado naquilo, eu ia perder, eu era por preparação para o encontro com Deus, ia perder o que Deus tinha para mim naquele encontro. Então, cara, o Espírito Santo pode se manifestar de maneiras diferentes em nós. E, cara, uma coisa bobinha, você parar para pensar. O que Deus pode fazer com pessoas passando uma necessidade realmente, tipo, que a vida delas dependa disso, sabe? Você, Murilo, você, Arthur, você, Rafa, você, Isaac, você, Tude, pode viver isso. Nós podemos viver isso. Nós somos chamados para viver isso. Então, a gente precisa viver pregando, anunciando a reconciliação de Deus. Nós precisamos viver os frutos do Espírito, porque senão a nossa mensagem não condiz com o nosso estilo de vida. E nós precisamos viver buscando os dons. E, cara, durante essa semana ainda que estamos fazendo jejum, que estamos nesse propósito, cara, busca isso. Porque você pode começar a manifestar isso lá fora, na rua. Sabe, arrisque mesmo. Tipo, mas se não fizer, cara, e se fizer? E se isso acontecer? Arrisque. Sabe, você está conectado com Deus. Tipo, será que isso é de Deus? Cara, é algo que está fora da palavra de Deus? É algo que, tipo, vai prejudicar alguém? É algo que é amor a alguém? Cara, fala, ora. Porque nós precisamos ter fé que Deus faz e continua fazendo milagres e manifestando o sobrenatural entre nós. E como eu disse antes, não deixe que outras pessoas, não terceirize isso. Isso que eu estou falando é um chamado individual para cada um. Todos nós somos chamados para a mesma coisa. Não fique esperando que o seu irmão que está do teu lado viva isso para que você comece a buscar também. Comece a buscar você. Mas eu não estou vendo ninguém buscando, fazendo isso. Cara, comece por você. Comece por você no secreto. Essa semana eu ouvi muito sobre oração. Cara, a gente pode orar em público, mas, cara, quando a gente ora em secreto, é quando a gente comprova a nossa autenticidade de viver uma vida cristã, sabe? Quando eu estou orando aqui na igreja, todo mundo está vendo que eu estou orando, mas, cara, em casa, será que eu oro? É ali que a gente comprova que nós somos autenticamente cristãos. Você é um cristão autêntico? Busque estas coisas. Em 2 Timóteo 4,2, diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Isso é um conselho para mim, é um conselho para você, para você, para você, para você, para você.
Todos nós somos chamados a ser esses sentinelas que avisam, reconcilie-se com Deus. E aproveite o tempo que você tem no seu colégio, na sua casa. Esses tempos passam. Talvez você nunca mais veja o seu amigo do colégio daqui a alguns anos. Talvez as pessoas que você vê hoje, talvez daqui 6 meses você já não vê mais. Então aproveite cada oportunidade para falar de Jesus para eles. De mostrar quem é Jesus na sua vida. Se for possível, ore com essa pessoa. Porque imagina chegar no céu. Você chegar lá e Jesus falar: cadê aquele teu amigo? Por que ele não está aqui? Ah, Jesus, mas tinha outra pessoa que podia falar para ele. Mas você estava lá também, por que você não falou de mim? Sabe, que isso não seja um arrependimento no seu coração. Tem pessoas na minha vida que eu não sei se um dia eu vou vê-las de novo. E eu acho que às vezes eu não preguei Jesus o suficiente para elas. Se elas iam aceitar Jesus ou não, não cabe a mim. Como diz ali a palavra de Ezequiel, o que a gente precisa fazer é anunciar. E sabe, Jesus está chamando a gente para anunciar para essa cidade. Ele está chamando essa igreja, está chamando nós jovens para anunciar o Evangelho nessa cidade. E quando a gente chegar no céu, qual que vai ser a nossa resposta? Quando Jesus falar: o que você fez para o Campo Largo? Você teve a oportunidade de pregar a palavra. O que foi que você fez? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você refletisse nesse momento sobre essa palavra. Mas eu queria fazer uma pergunta para você que talvez nunca tinha ouvido falar desse Evangelho. Que talvez queira conhecer mais sobre quem é Jesus, que salva, que livra das amarras do pecado, que nos salva da morte eterna, que é uma eternidade sem Ele. Se você entendeu e você quer decidir hoje que você quer viver uma vida com esse Jesus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, dizendo: Jesus, me liberte do meu pecado. Eu quero fazer um segundo desafio. Se você entendeu que a responsabilidade de que as pessoas, que cada cidadão dessa cidade escute a palavra de Deus e tenha a oportunidade de decidir seguir uma vida com Jesus ou não. Você entendeu que essa responsabilidade é sua. Eu queria que você ficasse de pé. Entenda que essa é uma decisão séria, porque no final de tudo Deus vai perguntar: você fez
Lembre-se desse dia. Comece a falar agora com o Espírito Santo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Dizendo: Senhor, eu escolho, eu decido me posicionar sobre essa cidade, me posicionar na minha escola, me posicionar na minha faculdade. E eu me coloco, eu já estou de pé aqui também, me posicionar no meu trabalho, para anunciar a Tua palavra, para que as pessoas conheçam quem o Senhor é. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por ter um grande amor sobre nós, Pai. Senhor, aqui estamos, Senhor Deus, cada um de nós, Pai, com um coração decidido, Senhor Deus, disposto, Senhor Deus, a pregar a Tua palavra, Pai, em tempo e fora de tempo, Pai. Senhor Deus, que não nos cansemos de fazer jejum, Senhor, que não nos cansemos de orar, Pai, de nos abster, Senhor Deus, de redes sociais, de coisas que nos afastam do Senhor, Pai. Que possamos, Senhor, viver como verdadeiros sentinelas, Pai, verdadeiros vigias que proclamam, Pai, como trombetas que o Senhor está voltando e elas precisam se reconciliar com o Senhor, Pai. Que essa seja a motivação do nosso coração, Pai. Que sejamos servos, Pai, que buscam, Pai, os perdidos para o grande banquete, Pai, no céu. Senhor, eis aqui, Pai, nós jovens, Pai, prontos a queimar por Ti, Pai, prontos a queimar essa cidade, Senhor. Senhor, queime o nosso coração por Ti, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Amém, galera. Faz de novo no teu trono, clama o seu povo, clama a Ti mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo, clama a Ti. E o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui. Amém, galera? Eu sei que já fizeram essa piadinha várias vezes, mas dessa vez não é piada. O Léo quer dar um testemunho hoje. Boa noite. Isso é meio estranho falar, porque eu tava ali sentadinho, escutando a palavra. Daí o Eduardo começou a falar, eu falei, putz, será que eu falo? Será que eu fico quietinho na minha de novo?
não escuto o que o Senhor quer falar no meu coração. E, enfim, no culto de sábado, acho que foi retrasado, Thiago começou a falar sobre sobre o que o Senhor Jesus falou no coração dele, que a gente deveria fazer, ficar sem redes sociais, que é uma coisa muito difícil. E domingo eu deixei a Bia, a minha namorada, em casa, e eu voltando, acho que era quase 11 horas da noite, voltando a pé pela ciclovia, comecei a orar, conversar, dando risada sozinho, e eu vi 2 caras sentados no chão, na frente do Max, e Deus falou pra mim: vai lá, fala pra mim, fala de mim pra eles. E eu atravessei a rua, comecei a pensar: não vou lá não, pra quê? Daí eu comecei a andar em círculo, literalmente, comecei a andar em círculo assim, e eu liguei até pro pastor, falei: o que eu faço? Só que ele não me atendeu, eu falei: não, eu vou. Fui lá, quando eu atravessei a rua, os 2 foram embora, entraram no carro e foram embora. Daí Deus falou pra mim: não, só tava te testando, vendo se ia fazer ou não. E voltando pra casa, dando risada, pensei: não, pelo menos eu fiz a coisa certa. No outro dia, eu pequei de novo. Me afastei da paz que eu tava, que na minha cabeça, não, eu tô fazendo certas coisas, mas não é a questão só de fazer certo, de não pecar, de, poxa, eu tô orando, eu tô fazendo jejum, eu tô seguindo os seus planos, Pai. Por que mesmo eu caindo no pecado, eu consigo me afastar tão facilmente do Senhor? De uma hora para outra eu tô no chão, derrotado, e outra hora eu tô feliz. Bom, tudo isso que o Eduardo falou é verdade. A gente deixa os nossos amigos que são do mundo para trás, não falamos de Jesus para eles, e Jesus vem tocando no meu coração todos os dias para orar, mas não só orar, falar numa escola, na faculdade, no trabalho, falar para eles que eles têm salvação. A vida não é triste toda hora. Outra hora a gente tá pulando, outra hora a gente tá chorando no chão do nosso quarto, mas Jesus mostra pra gente que tudo tem salvação e tudo vai dar certo no final. Bom, esse é o meu testemunho e tudo vai dar certo com ele, gente. Amém? É isso aí. A vida com Jesus é alegre, é feliz. E durante todo esse mês a gente tem falado sobre isso, de vocês pregarem aonde quer que vocês estejam. Vocês não precisam fazer 5 anos de teologia para vocês falarem de Jesus para alguém. Seu. Isso é um testemunho. Galera, senta aí um pouquinho. Fique em pé. Ouvindo o Léo falar ali, né? Você já teve, já aconteceu com você, de você estar num lugar ou estar andando na rua, que nem estava andando, e aí parece que algo começa dentro de você assim: fala de mim para essa pessoa, fala de mim para ele, fala de mim para ela. E aí você olha e fala assim: ai, mas nada a ver. Mais ou menos o que aconteceu. Já aconteceu com você isso? Você já experimentou isso? Você já aconteceu isso com você? Às vezes você ouve muita gente falar assim: escuta Deus falar, ouça a voz de Deus, escuta a voz de Deus. Mas quando é a voz de Deus e quando não é? Será que é da minha cabeça? Será que é algo que é eu que estou assim? Ou é o Espírito Santo mesmo falando? Bem, meu testemunho é o seguinte: morávamos aqui em Campo Largo, mas íamos para a igreja lá em Curitiba. E todas as sextas-feiras nós tínhamos lá uma sala de oração,
E até meia-noite a gente ficava lá orando. Cada um ficava 1 hora lá dentro orando. E eu sempre ia, às 11, às 10 da noite, e ficava lá até meia-noite, meia-noite e meia. E nessa sexta, o que aconteceu? Eu saí de lá, já era quase 1 hora. Aí eu peguei o carro e tal, e saí da igreja. Quando eu saí do portão, eu ia pegar o contorno aqui embaixo, né, para sair aqui já no viaduto, aqui no contorno, e pegar a 277. E aí eu falei assim, vou andar na atual do Túlio, faz tanto tempo que eu não passo nela, eu vou dar uma volta por lá. E saí da igreja assim, e fui andando com o carro pela atual do Túlio. Tinha pouco movimento, mas vim andando e tal, olhando algumas coisas, que fazia muito tempo que não passava ali. Quando chegou no viaduto da Orneas ali, eu peguei o viaduto perto da farmácia e vim descendo com o carro. No que eu vim descendo ali para pegar a rodovia, na hora que eu peguei a rodovia, eu olhei assim na frente assim, tinha uma pessoa andando, um homem. E naquela hora o Espírito falou assim, para. Eu liguei assim, fui andando com o carro, o Espírito Santo, para. Eu olhei a pessoa caminhando ali na beira da rodovia, olhei no relógio assim no painel do carro, quase 1 hora. Olhei para trás na rodovia, olhei para frente, olhei na outra pista, nem movimento, nada. Eu falei, que doideira é essa? Para que eu vou parar agora aqui, no meio do nada? Sei lá quem é essa pessoa. E o Espírito Santo, para. Eu fui passando. Quando chegou embaixo do viaduto ali, o Espírito Santo falou assim, você não vai parar. Você quer tanto que eu fale através de você, e na hora que eu quero falar, você não abre a boca, não para. Eu falei assim, não, que isso? Isso é coisa da minha cabeça, isso é doideira. Imagine parar numa rodovia, abordar alguém que eu nem sei quem é que está andando nela. Bem, resumindo a história, eu vim embora. Mas quando chegou ali no Jardim Guarani, não tinha ainda o viaduto, nem tinha aquela tela, se fazia o contorno ali. Antes tinha um contorno, bem ali no Jardim Guarani. Quando eu me vi, eu estava já no contorno, fazendo a volta. O Espírito Santo, volta lá, volta, você não vai continuar, volta. Eu fiz o contorno e vim voltando. E aí quando fui chegando perto do viaduto ali do contorno, eu vi que ele já não estava mais na pista que estava vindo para Campo Largo, de Curitiba para Campo Largo, mas estava como se fosse andando na contramão, andando na pista no sentido Curitiba, mas ele vindo para Campo Largo e eu indo ali. E aí quando eu vi ele, o Espírito Santo falou assim, para. Aí eu passei por ele assim meio que devagar, como se fosse entrar no viaduto. Parei uma distância mais ou menos daqui na porta. Meu Deus, minhas pernas tremiam de medo. Gente do céu, nem pum saía, filho. Estava com muito medo. Bem, 1 da manhã, imagine, parar ali. E aí quando eu parei, abri a porta do carro, desci, fiquei bem aqui assim na porta do carro, fiquei bem aqui assim. Daí eu falei assim, ei, você aí! Ele parou, meio que parou, olhando para trás. Eu falei, é você mesmo, cara. Ele meio que assim, eu falei para ele, preciso falar com você. Aí eu fui andando meio que perto do carro. Eu falei assim, bom, deixei a porta aberta, qualquer coisa, eu volto correndo. Vá que esse Espírito Santo é algo da minha cabeça só, né? Não sei, mas eu fui em direção a ele meio que assim, falei assim, Deus mandou parar para falar com você. Quando eu falei isso, aquele homem começou a chorar, desabou em choro. Quando ele começou a chorar, eu falei assim, bem, mal ele não vai me fazer, né? Se for o capiroto, eu boto para correr logo.
fui lá. Fui caminhando mais perto e tal. Quando eu cheguei perto dele, falei assim: não te conheço, não sei quem é você, mas Deus mandou falar com você. E aí eu falei assim: fala, Deus, porque eu não sei o que é para falar. Agora você fala. Você fez eu dar essa volta toda, parar o carro, ficar aqui no meio dessa rodovia com alguém que eu não conheço. E o que eu falo? Você falou que ia falar, então fala. Foi uma questão de segundos isso. Eu falei assim: Deus está mandando dizer que não é para você parar. Não é isso que é para você fazer. A obra que Ele tem nas tuas mãos, ela é muito maior do que você pensa. E o que você está vivendo é a situação que o inimigo está tentando fazer você parar. Mas não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é muito mais, e você precisa continuar. E aquele homem falou assim: moço, de onde você veio e quem é você? Por que você está me falando isso? Eu falei assim: eu não sei, eu não te conheço. Se na verdade eu te vi quando você estava ali, ó. Eu passei por você e o Espírito Santo mandou eu parar o carro e eu achei que eu fui até o Guarani, fiz o contorno e voltei, porque eu não tinha como chegar em casa se não fosse para te contar isso. E aquele homem chorando ali, ele disse: eu estou saindo da igreja para nunca mais voltar. Essa era a minha decisão. Eu fiquei muito entristecido ali dentro hoje com as coisas que aconteceram, e a minha decisão era nunca mais voltar, nunca mais pisar dentro de uma igreja. Eu falei assim: bem, faça o que você quiser fazer. Agora, o que o meu Deus está mandando eu fazer, você pode ter certeza de uma coisa. Eu disse para ele: eu nunca fiz. Parar o carro no meio de uma rodovia para falar para um estranho que eu não sei quem é, e outra, eu nem sabia o que era para te dizer. Ele está me botando isso nos lábios agora. Eu não conheço a sua história. Sei que ali eu orei por ele, me despedi dele. Ele falou que estava indo para casa, que ele morava ali próximo, mas que ele não ia desistir da obra do Senhor. Bem, o que ele fez eu não sei. O que aconteceu com ele também não. Eu estava tão assim que eu não peguei o telefone dele, não perguntei de qual era a igreja, nada. Bem, só fiz o que Deus mandou fazer, que foi entregar essa mensagem, dar esse recado a ele. Entrei dentro do carro com as pernas bamba tremenda, que até aquele momento não sabia o que estava acontecendo. Subi aquele viaduto, fiz o contorno nele, voltei, peguei o caminho de casa e vim brigando com o Espírito Santo. Espírito Santo, nunca mais me faça isso, porque eu fiquei morrendo de medo. Confesso, Espírito Santo, não me faça desse jeito. Bem, Espírito Santo é Espírito Santo. E outra vez ele fez isso comigo. Outra vez ele fez isso comigo. Só que essa eu não vou contar, tá bom? O dia que acontecer a obra completa dessa pessoa estar aqui, aí eu compartilho isso novamente. Quero dizer para vocês quando o Espírito fala, obedeça. Mesmo que dê medo, mesmo que as pernas não aguentem parar em pé, sabe? Mesmo que você fale assim: é mesmo? Ei, faça a prova. Fala: Espírito Santo, é você mesmo que está falando na minha mente, ou é doideira da minha cabeça? Se é você, me dá um sinal. Me dá um sinal. Fala qualquer coisa que seja absurda, que quem está passando com o carro aqui agora vai estar buzinada 3 vezes. Pip, 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 pip. Ué. Dizer que o quê? Sei lá. Espírito Santo, se é para mim fazer isso, que uma estrela corra o céu. Gente, faça a prova de Deus. Faça a prova.
Você quer saber se é o Espírito Santo falando? Pergunta, faz o Espírito Santo é você mesmo. Me dá um sinal que é você. Me mostra que é você mesmo. E obedeça. Porque vocês só têm a ganhar quando você obedece à voz do Espírito Santo. Amém? Cadê isso? Pronto. Era isso aí. Hoje o pessoal tá cheio de coragem aqui. Fica em pé, então. Se quer falar, você vai ficar em pé. Aí, rapaziada. Bom, galera, hoje tava eu e o Pedro, a gente tava indo pra casa da minha avó de bike. A gente pegou a bike e foi pro centro, né? A gente tava indo de boa, aí o Espírito Santo falou: vocês têm que falar aqui, né? A gente foi indo, falamos pra umas 2 pessoas. Aí enquanto a gente tava andando, eu fui falando assim, falei: me dá um sinal, né? Pra onde que eu tenho que ir e tal. Aí nisso passou um pássaro gigante na minha cabeça, em cima da minha cabeça assim. Eu olhei pra trás, cadê o pássaro? Sumiu. Tá, eu fui pro lugar que o pássaro tinha ido. Aí nisso, 3 caras. Tinha 3 caras assim, não tinha ninguém em volta, só os 3 caras. Aí a gente foi lá falar. E a gente só falou lá, não sei nem o que a gente falou, mas deu certo. E é isso. Valeu aí. Alguém mais? Só pra... Nossa, isso! Cê é louco. Não vou contar um testemunho, mas eu me prendi, né? Deus ministrou no meu coração e eu tive medo. Meu coração, tipo, tá que nem agora, né? Tá batendo muito rápido na hora. E eu tive medo do que o mal poderia fazer comigo, né? Eu vou explicar a situação. Eu tava todo sábado de manhã, umas 4 da manhã, 5 da manhã, eu e meu amigo vamos treinar. Um certo dia eu tava indo pra casa dele, depois de fazer um cardio, e tinha um bêbado do outro lado da rua. Ele e uma mulher. Eles estavam caídos no chão assim, cambaleando assim. Eles estavam do outro lado lá. E tipo, eu tava na minha mexendo no celular tentando ligar pro meu amigo. E aqueles 2 vieram a mim, né? E tipo, eu já comecei a pensar, caramba, e agora? O que eu faço? Tá vendo esses caras aí, vai me confrontar, vai que tipo, puxa uma faca e faz um... tá vendo? E daí eu fiquei com medo. Eu já tava com uma música no fone de ouvido que era tipo... e ele vem me buscar, né? Que é mais a igreja. E daí vieram aqueles 2 lá e falando nada com nada, não sei o que, mulher tá mal aqui, precisa ir no hospital, não sei o que, não sei o que. E tipo, o Espírito Santo ministrou no meu coração de falar, tipo, repreender aquilo que tava na vida deles, né? Repreender aquele mal que tava na vida deles. Mas eu tive medo porque, como se eu não tivesse sabedoria para expulsar talvez o demônio que estava ali, ou falar do amor de Deus, né? E eles se foram, eles passaram ali da onde eu estava, foram mais para frente, e passou um tempo mais tarde, uns dias depois eu fiquei sabendo que aquela mulher caiu de cabeça no chão, e eu poderia ter feito algo, né? Mas eu me prendi, eu tive medo. E muitas vezes é assim, né? A gente sabe que é o Espírito Santo ministrando no nosso coração, mas a gente se prende. A gente tem medo do que pode acontecer, né? E é isso. Amém. Amém para tudo isso. Deus é um Deus sobrenatural e às vezes a gente se esquece disso. Talvez vocês tenham vindo para o culto porque vocês sentiram algo bom ou porque alguém te convidou e tem sido algo simples, mas Deus não é nada simples. Desde o início Deus é complexo, Deus é sobrenatural e Ele derrama do poder dele sobre vocês. A palavra diz que vocês são jovens fortes.
vocês são fortes. Ele chama vocês são ferramentas dele. E eu creio que nesse reino grandes coisas acontecerão, porque já vem acontecendo. Palavras têm sido derramadas nesse sentido, nessa igreja. Ai, que susto. É isso. Amém. Que vocês tenham sempre se santificando, buscando, porque Deus chama, Deus pede, Deus leva vocês a fazerem grandes coisas, grandes obras através do nome dele. Amém. Rafa, ora pra gente, pra encerrar nosso culto. Pai querido, Pai amado, Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa noite, Senhor, por esse culto, Pai. Senhor, que tudo que a gente vem aprendendo sobre levar essa palavra, Pai, que a gente cumpra e que a gente venha cumprir o ídolo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.